Então hoje a gente vai ver essas funções: C, PROC-V, PROC-H e a formatação condicional. Com elas, vocês já vão poder fazer basicamente quase o que vocês quiserem dentro do Excel, que é quando vocês tiram de você a responsabilidade de pensar, a responsabilidade de criar critérios, a responsabilidade de ficar ali fazendo análises e passa para o Excel essa função de desenvolver a análise em si, né? Eu acho que conforme a nossa aula for desenrolando, vocês vão entender um pouco melhor o que significa isso de tirar da gente essa obrigação, essa função do pensamento, da análise, né? Vocês vão ver também que a partir de agora, esse processo de análise ele vai se tornar um pouco mais frio. Em que sentido? O Excel ele vai fazer algumas análises, só que o Excel ele é um programa, ele é um computador, ele basicamente é programação pura, né? Então, quando a gente fala essa possibilidade de análise, a gente vai deixar tudo muito frio, porque a gente vai comparar parâmetros apenas, né? Então, por exemplo, uma empresa onde, segundo o Excel, dados os critérios que a gente colocou, dados os critérios de análise, a produtividade caiu, né? Então, a produtividade ao longo dos dias de agosto foi caindo. Eu coloquei critérios de análise de produtividade e o Excel me falou, ó, de fato está caindo. Então, o Excel vai me falar isso. Ó, dados os critérios, dado que você me informou, produtividade está caindo, isso é ruim para a empresa. Porém, o que o Excel ele não vai fazer? Aquela análise qualitativa, aquela análise pessoal, aquela análise íntima, vamos supor. A produtividade caiu porque um funcionário ficou doente e teve que se afastar. A produtividade caiu porque tivemos menos demanda por aquele produto, né? A produtividade caiu porque tivemos mais feriados. Então, o Excel ele vai servir como um norte para a gente se guiar, né? Por quê? A ideia eu tenho uma base de dados ali extensa, né? E eu vou dar esses critérios para o Excel estar pensando, trabalhando, desenvolvendo ali a sua primeira análise. Com base nesses critérios, ele vai, vamos supor, nesse exemplo, ele vai falar assim: ótimo dia, péssimo dia. Você que está analisando aquela planilha, né, visto que você tem a certeza e a confiança que aquela fórmula funciona, você só vai analisar de fato aquelas linhas, aqueles argumentos, aquelas informações em que deu péssimo rendimento. Você não precisa mais olhar aquele que deu um ótimo desempenho. Então, olha como que você já otimizou o seu tempo, né? Então, apesar do Excel não fazer essa análise qualitativa, essa análise pessoal, né, essa análise mais orgânica, digamos assim, ele vai conseguir filtrar e otimizar o seu tempo quando você direciona a análise apenas para algumas situações específicas. Vamos supor, de 1000 linhas, apenas 10 ou 20 foram dignas de fato, atenção, né? Mas vamos lá, na prática, para a gente entender um pouco melhor isso. Vou compartilhar aqui a tela. Qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando também. Beleza? Ok. Nós vamos estar trabalhando com aquele exemplo mais básico, né, da função C, que é alunos, né? Então, quando você está estudando, você vai fazer diversas avaliações e no final vai ter uma média. Essa média a gente já aprendeu a fazer, né, de forma bem intuitiva, igual, sempre, tudo no Excel, fórmula, função, tudo no Excel começa com igual. Média, porque é o que eu quero fazer, abro parênteses e seleciono as células que eu quero fazer a média. Enter. Clico na célula onde eu já escrevi e dou 2 cliques no quadradinho do autopreenchimento. Perfeito. Então aqui eu tenho a média de todos os meus alunos. Ao todo eu tenho 31 alunos. Beleza. Eu quero saber quais alunos foram aprovados e quais alunos foram reprovados. Isso que eu quero saber. Como que eu faço isso? Qual que é o critério? O que significa um aluno ser aprovado? Significa um aluno que teve uma média maior que 6.
Se ele tiver uma média menor que 6, ele foi reprovado, certo? Então, isso é o pensamento que eu tenho. Eu vou passar para o Excel esse pensamento, essa lógica. Então, o Excel ele já vai fazer exatamente o que eu falei, só que de forma automatizada. Então, vamos começar com o sinal de igual. O que eu quero é uma condição. Concorda comigo? Por que uma condição? Ó, se o aluno tiver uma nota maior que 6, ele está aprovado. Se ele não tiver uma nota maior que 6, ele está reprovado. Então, tem uma condição aqui. Qual é a condição para ele ser aprovado? Média maior que 6. Então, é uma função condicional. E repare quando eu estou falando da problemática, o que eu uso? Ó, se o aluno tiver média maior que 6. Então, se é a própria função. Então, igual se. Abro parênteses. Repare que aqui ele tem alguns argumentos. Então, teste lógico, valor se verdadeiro e valor se falso. É nessa estrutura que a gente vai estar trabalhando. Então, o teste lógico vai ser o quê? O que o Excel vai pensar? O que ele vai comparar? O que ele vai analisar? Né? Então, se a minha média for maior que 6, e daí aqui a gente vai estar utilizando dos códigos matemáticos. Maior, esse sinal aqui mesmo. Né? Sempre pense que o sinal de maior ele tem dois lados. Né? Um lado com uma abertura maior e o outro lado com apenas um ponto. Né? Então, o lado com abertura maior significa o que está daqui para lá é o que deve ser maior do que o que está para cá. Né? Porque a gente vai ter, por exemplo, o sinal de menor, que é o inverso. Agora, o que está daqui é menor do que o que está aqui. Então, a gente tem que ter essa noção para não cometer erros básicos dentro do Excel. Então, se a minha média for maior que 6, ponto e vírgula. Olha aqui, valor se verdadeiro. O que significa isso? Se essa minha expressão aqui for verdadeira, o que eu vou fazer? Né? Então, como eu quero que apareça a palavra aprovado, eu vou abrir aspas. Para, basicamente, o que eu escrever entre aspas é o que vai aparecer. Então, aprovado. Fecha aspas. Ponto e vírgula. Valor se falso. Então, se não for maior que 6, ou seja, se isso aqui for falso, o que vai acontecer? Ele está reprovado. Fecho meu parênteses, Enter. Então, olha aquilo que eu falei, o Excel já está calculando, ele já está te falando o que está acontecendo, qual que é a situação daquele aluno. Vou dar o auto-preenchimento e olha lá. Aprovado, reprovado, aprovado, reprovado. E a gente já tem a lista dos alunos que estão aprovados e reprovados. Está muito confuso, muito ruim da gente ver. Quando a gente centralizou, na verdade, até melhora um pouco, né? Porque o aprovado ocupa menos espaço que o reprovado. Mas a gente vai ver ainda nessa aula, pela formatação condicional, destaques que a gente pode dar ao texto. E além disso, a gente vai ver, eu pretendo na segunda aula, contagem para ver a situação dessa empresa, dessa escola, melhor dizendo. Quantos alunos de fato estão aprovados, né? Alguma dúvida na função C? Eu vou apagar aqui, porque a gente vai fazer agora uma função C composta. Nenhuma dúvida? Não, tá tranquilo por enquanto. Beleza. Então vamos fazer a função C composta. O que seria a função C composta? Igual C. Numa realidade de uma escola, de uma universidade, muito raro vai ter uma situação em que temos apenas duas opções, aprovado ou reprovado. Geralmente a gente tem uma terceira, que é em recuperação. Né? Então, é quando o aluno ele fica numa nota ali próxima de ser aprovado e a faculdade ou a escola dá a oportunidade desse aluno entrar em recuperação para que ele não seja reprovado naquela disciplina, naquele curso. Beleza. Como é que a gente coloca, então, 3 critérios, sendo que a minha função ela só tem 2 critérios? Então, a gente vai colocar uma função C dentro da outra função C. Então, repare só. Igual C, abre parênteses. O teste lógico inicial é o mesmo. Então, ó, C média maior que 6, ponto e vírgula. Se for maior que 6, o que vai acontecer? Aprovado. Beleza.
Se não for maior que 6, então aqui eu já estou no valor se falso, o que vai acontecer? Olha, tem duas situações. Se ele não for maior que 6, ele pode ser ou reprovado, ou ele pode ficar em recuperação. Putz, então eu tenho de novo duas condições, duas situações. O que eu faço? Eu abro outra função C aqui. Então, C abre parênteses. Então, repare, se ele não for maior que 6, eu quero que você faça uma nova função C. Nessa função C, o que eu vou fazer? O teste lógico meu vai ser se média for maior que 5. Por quê? Repare só, a média não é maior que 6. Ou seja, ela é menor que 6. Só que se ela for maior que 5, ou seja, o que significa ser isso que eu falei? Significa que ela é maior que 5 e menor que 6. Ou seja, é entre 5 e 6. É isso que eu estou dizendo aqui para ele. Então, se a média for maior que 5, ponto e vírgula, abre aspas. Esse meu aluno está em recuperação. Fecha aspas. Ponto e vírgula. Agora, esse valor falso, ou seja, ela já não é maior que 6. Isso a gente já definiu. Só que ela também não é maior que 5. Então, ela foi reprovada. Fecha parênteses, fecha aspas. Repare só. Esse parênteses que fechou, ele é vermelho. Qual outro parênteses que é vermelho? Esse aqui, ó. Então, o que eu fechei foi a segunda função C. Foi essa função aqui que eu fechei. Como é que eu fecho essa outra função C aqui? Eu dou mais um parênteses. Repare que agora o parênteses é preto e aqui é preto. Repare que quando eu fecho, esse parênteses aqui vai ter um destaque. Fiquem olhando para cá. Ele fica um pouquinho negrito para indicar qual foi o parênteses que fechou. Aperto Enter, aprovado. E agora eu tenho em recuperação e reprovado. Então, eu tenho 3 categorias de análise. O potencial disso é absurdo. Eu posso colocar quantas categorias eu quiser. Tá? Isso aqui pode ser abrangente ao extremo. Outra coisa, isso aqui facilita para a gente fazer gráficos, por exemplo. Eu não vou mais fazer gráfico com base nos valores de média dos meus alunos, mas eu vou fazer gráfico com base na situação dos meus alunos. Né? Além disso, aqui eu comparei apenas números, mas a gente vai fazer alguns exemplos aqui que ele compara textos também. Né? E além disso, ele não precisa retornar um escrito igual está aqui. Ele pode retornar uma outra função, ou ele pode retornar também um outro caractere específico que você quiser. Ou ele pode retornar uma junção entre texto e função. A gente vai ver isso aqui também. Mas antes de ver isso, a gente vai ver o seguinte. A gente vai ver a formatação condicional. Por quê? Repare só. Nós temos 3 categorias que estão aqui. Se eu bato o olho, eu consigo observar os valores em recuperação, porque ele tem um escrito maior. Mas confunde no meu olhar o valor reprovado e aprovado. Isso é confuso quando a gente olha, quando a gente observa. Ou seja, o meu objetivo aqui agora é dar um destaque para esses valores. Então vamos lá. Primeira coisa, vou selecionar. Deixa só eu fechar aqui, peraí. Ele apareceu ali compartilhado, ele não abriu ali a opção que a gente vai utilizar. Ok. Ele estava compartilhado. Quando ele está compartilhado, pessoal, algumas funções não funcionam com a exatidão que deveriam. Tá? Vocês podem observar aqui
que ele está aparecendo compartilhado. Então, ele foi compartilhado de alguma forma. E, por exemplo, a função que a gente vai utilizar agora, a formatação condicional, ela não está disponível para clique, né? Então, vamos voltar aqui. Pasta 1, vou fazer aqui o salvamento dele, só para a gente não se perder. Ok. Então, eu vou selecionar a coluna que eu quero colocar essa formatação condicional. Vou vir aqui em página inicial e vou clicar aqui em estilos em formatação condicional. Quando eu clico aqui em formatação condicional, a gente tem algumas regras, algumas coisas bem interessantes para a gente estar utilizando. Primeira delas, regra de realce. Então, essa regra de realce, elas são literalmente regras que a gente pode utilizar para realçar a célula. Então, ó, é maior do que, é menor do que, está entre, é igual a. Esse maior do que, menor do que, está entre, são valores comparativos numéricos, né, que a gente também vai estar realizando aqui para fim de teste. Igual a pode ser tanto numérico quanto textual. Texto que contém uma data que ocorre, então quando a gente estiver comparando datas, a gente também vai utilizar disso. Valores duplicados. Esses valores duplicados é muito importante para a gente utilizar. Eu, particularmente, utilizo muito isso. Tá? E a gente vai entender o porquê. Regra, primeiros últimos, são valores numéricos que a gente utiliza. Barra de dados, que já é um preenchimento gradual das minhas informações. Então, por exemplo, quanto maior o número, maior vai ser o preenchimento da minha célula. A gente vai utilizar isso também. Escala de cores. E a gente pode utilizar conjunto de ícones também. Mas vamos pelo mais básico, que é o que a gente quer fazer aqui agora. Regras de realce de célula. Por quê? Porque eu quero o texto que contém. Olha só. Formatar células que contêm o texto situação com preenchimento vermelho e texto vermelho escuro. Foi o que colocou aqui, ó. Mas não é isso que eu quero. Mas olha só, ele já está fazendo a formatação. Mas eu quero reprovado. Então, olha aqui o que aconteceu com os valores em reprovado. Estão em vermelho. Clique em OK. Mas eu quero também colorir as outras cores, os outros fatores, as outras situações. Então, vem aqui em formatação condicional, realce, texto que contém. Aprovado. Mas, poxa, se aprovado ficar da mesma cor que reprovado, não vai adiantar nada para mim. Então, eu vou clicar aqui na setinha e seleciono, por exemplo, verde. Preenchimento verde, texto verde escuro. Olha só. Mesma coisa, eu posso vir aqui e colocar texto que contém em recuperação. E vou deixar na cor amarela. Olha só. Eu posso não gostar dessas cores que estão aqui. E posso vir aqui em formato personalizado. E daí eu vou formatar. Então, a borda, o formato. Preenchimento, que é a cor de fundo. A cor da fonte, né? Então, eu posso estar também formatando aqui da forma que eu preferir. Ok. Olha lá. Batendo o olho aqui, eu consigo ver que eu tenho muito mais reprovado que aprovado. Mesmo se os valores em recuperação conseguirem ser aprovados, eu ainda assim vou ter mais reprovados na minha turma que aprovado. Batendo o olho aqui, eu já consigo ver isso. Isso aqui facilita bastante para a gente, tá? Porque é uma análise que a gente faz mais rápida. E isso aqui em uma empresa é essencial. Quando a gente viu a função de filtro, vou colocar aqui então filtro. A gente viu os filtros básicos, né, lá na última aula. Se eu venho aqui para filtrar, eu posso filtrar por cor, olha só. Posso filtrar por cor da célula ou cor da fonte. Então, se eu filtro, por exemplo, só os em recuperação, olha só, os em recuperação aparecem primeiro. E daí, vamos supor, eu posso ver quem tem mais chance de ser aprovado ou não, né? Então, olha só que interessante que fica. Da mesma forma, se eu altero alguns valores aqui, por exemplo, aqui, ele já vai alterar também minha situação e também a minha formatação condicional.
Por quê? Porque é uma função que está vinculada à célula, né? Então, o valor que está na célula é o valor que vai atualizar a minha função, ok? Então, de novo, potencial da formatação condicional, absurdo, absurdo. Vamos ver aqui a função média. Eu vou fazer os mesmos critérios que eu fiz aqui, só que agora aqui na média, para vocês verem que eu poderia talvez não utilizar a função C nesse caso específico. Eu poderia apenas utilizar a formatação condicional. Então, eu vou selecionar aqui o E, clico aqui em formatação condicional, realce da célula. É maior do que? Então, é maior do que o quê? Maior do que 6. Se for maior do que 6, eu quero verde. Ok. Olha aqui o bug que acontece quando se trata do texto. Eu estou colocando uma formatação condicional relativo a número, mas estava selecionado um texto. Ele dá bug e acontece exatamente isso. Ele faz a formatação condicional nesse texto independente do critério. Então, não é isso que eu quero. Então, vou dar o Ctrl Z. Vou selecionar apenas os números naquele atalho que a gente já aprendeu, Ctrl Shift, setinha para baixo. E agora sim, formatação condicional, realce da célula maior do que. Se maior do que 6, verde. Ok. Formatação condicional, realce da célula está entre. Então, se entre 5 e 6, eu vou colocar amarelo. Repare aqui numa situação. Se eu coloco 7, os valores 7 ficam em amarelo, mesmo eu tendo uma formatação condicional que diz que maior que 6 é verde. Qual regra fica mais forte e sobrepõe a outra? A que eu coloquei por último, tá? Então, eu coloco lá maior que 6 vai ficar verde, mas se eu venho em seguida e coloco que até 7 vai ficar em amarelo, o que vale é essa última. Então, por isso que eu tenho que colocar muito bem colocado as regras. Uma regra não pode conflitar com a outra. Esse cuidado, essa atenção tem que ser tomada. Formatação condicional menor do que 5, em vermelho. Então, repare, ficaram na mesma cor e eu aqui, na verdade, ficou um pouquinho diferente. O que acontece aqui? E aqui é uma característica da formatação condicional. A função C, ela segue regra matemática. Em que sentido? O que é maior que 5? 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. O 5 em si não é maior que 5. Porém, na formatação condicional, ele sempre vai considerar maior ou igual a. Tá? Então, esse maior ou igual é o que dá esse problema. Por quê? Se eu coloco maior que 5, ele considera que 5 também está dentro da regra, o que não é uma verdade. Né? Como que a gente corrige isso? Eu venho aqui, ó, formatação condicional, gerenciar regras, e eu tenho as 3 regras que eu coloquei. Qual regra que está errada? Que está em amarelo, então essa daqui. Então, clico nela, editar regra, e abre essa tela aqui. Espera aí que a gente foi errado. Por que a gente foi errado? Porque olha aqui a coluna que está selecionada, a coluna F, que é a coluna textual, e não é essa que está errada. Então, eu clico no X. Eu posso fazer o seguinte, eu posso mostrar todas as regras da planilha. Olha só. Se eu mostro todas as regras da planilha, ele vai colocar aqui, ó, o valor da célula está entre 5 e 6. Então, eu clico nessa regra, editar regra. E agora, então, o meu valor vai estar entre 4,99. Ok. Ele não fez nada. Por que ele não fez nada? Porque o Excel, algumas coisas ainda, por mais que a gente programe ele para o português, ele ainda funciona em sistema americano. O sistema numérico dele, às vezes, em algumas situações, ele é estadunidense. Então, a gente vai ter que fazer o seguinte. Clico aqui, editar regra. Ao invés de ser vírgula, eu vou colocar ponto. Ok. Não aceitou.
Ele não está aceitando modificar a regra. O que não deveria estar acontecendo na realidade, né? Que a gente... Deixa eu ver isso aqui. Ele não está aceitando que a gente mude a regra. Eu não sei o porquê aqui. Mas eu vou limpar essa regra aqui, ó. Quando eu limpo, eu excluo a regra. Então, eu vou fazer eu adicionar de novo essa regra, né? 4,99 até 6 em amarelo. Ok. E ainda está mantendo. Sim. Na realidade, o que está errado aqui é o raciocínio. Então, repare só. Se eu venho aqui em formatação condicional gerenciar regra, planilha toda, eu venho aqui. Aqui, na verdade, o que está errado é o raciocínio. Por quê? Se está entre 4 e 6, o 5 ainda está entre 4 e 6. Então, essa é a questão que a gente estava errando. Então, eu tenho que fazer o inverso, na realidade. 5,01. Ou seja, se ele é maior que 5. Ok? E agora, ele coloca ali a formatação. Por que ele não está em vermelho? Porque a regra do vermelho também está errada. Então, eu vou vir aqui, gerenciar regras. Ele é menor que 5. Aqui, então, 0,1. Ok. Ou seja, as regras da formatação condicional ela ainda sofre algumas inconsistências nesse sentido. Repare bem, a regra do entre, ele considera maior ou igual. Então, entre 5 e 6, eu estou considerando 5 e o 6. A regra do maior ou menor, ele não considera. Então, isso é interessante da gente conferir também. Tá? Não sei se ficou claro, se ficou alguma dúvida, podem me perguntar. Tá tudo certo, pessoal? Beleza. Então, vamos lá. Então, esse é um tipo de formatação condicional bem interessante que a gente aplica. Então, a gente basicamente já viu todos daqui, né? Exceto essa relação da data e dos valores duplicados. A relação da data é uma relação que a gente viu na última aula, né? Então, essa aqui já está aberta. Na última aula, básico, parte 2, a gente tem ali uma relação de datas, que literalmente a gente pode fazer exatamente a mesma coisa, né? Só que agora colocando um parâmetro temporal. Então, vamos vir aqui, ó, formatação condicional, realçar datas, uma data que ocorre. Olha só que interessante. Eu vou colocar parâmetros para essa ocorrência. O parâmetro que você quiser. Isso é muito semelhante aos filtros, tá? Vou colocar este mês. Texto em vermelho, ok. Então, se a gente anda, o mês de agosto de 2024 em vermelho. Então, a gente pode fazer esse realce também. No dia 1º de setembro, o realce de agosto vai mudar e vai passar para setembro. Repare que esse aqui foi só um exemplo, né? Mas a gente tem todas essas opções aqui. Na próxima semana, esta semana, semana passada. Os últimos 7 dias, então, se torna uma formatação que ela vai andando, né? Porque amanhã, já não, os últimos 7 dias vai ser diferente de hoje, que foi diferente do de ontem. E por aí vai. Então, a formatação condicional, ela é importantíssima quando se trata disso, tá? Agora, o que acontece? Esses valores duplicados, eles têm uma importância muito grande. Em que sentido? Às vezes eu tenho uma base de dados onde eu tenho valores de CPF, por exemplo. E quando eu faço algum tipo de análise, esse valor de CPF ele está dando erro. Por quê? Porque eu tenho mais de um CPF com o mesmo valor. Isso é válido? Não. Não existe CPF com o mesmo valor, correto? Então, o que eu faço? Eu preciso fazer um ajuste na minha base de dados.
Então, eu preciso verificar todos os CPFs que estão duplicados para conferir caso a caso e depois corrigir, né? Vou selecionar minha coluna. Opa, esse aqui é o... Opa. Seleciono a minha coluna, venho em formatação condicional, realce, valores duplicados. Olha só, preenchimento em vermelho, duplicados, ok. Então, eu tenho que a Ana Carolina Mello, ela repete, está aqui nessas duas situações. O que isso me ajuda? Me ajuda que eu sei onde está o erro. Eu sei o que está duplicado. Quando eu apago ou corrijo um erro ou faço alguma alteração, por exemplo, ele já desmarca aquela alteração porque já não está mais duplicado, né? Então, essa função de valores duplicados, de destaque, é uma função essencial quando a gente está trabalhando com valores que devem ser únicos, né? Isso aqui ajuda muito de fato, tá? Parece que não, mas ajuda bastante. Da mesma forma, eu posso vir aqui, qualquer coluna, né? E às vezes eu quero um valor único, porque ali não era para ter valores únicos, ou eu quero destacar um valor único porque aquele valor é excepcional. Então eu venho valores duplicados, só que ao invés de duplicados eu vou manter exclusivos. Clique em OK. Ele manteve o valor exclusivo daquela coluna. Então esse aqui é o único 3, esse aqui é o único 6 dessa coluna, esse aqui é o único 4 dessa coluna. Correto? Beleza? OK. Perfeito. Agora a gente vai estar fazendo uma formatação condicional em termos de níveis, tá? Essa formatação em termos de níveis é muito bacana também quando a gente estiver fazendo análise de desempenho dentro de uma empresa. Isso é essencial. Então, eu vou selecionar aqui a minha média, que eu acho que vai ficar melhor para a gente aplicar aqui. Vem formatação condicional e vou limpar as regras dessas células selecionadas, para eu iniciar mesmo isso novamente. Seleciono os meus valores. Eu vou vir aqui em formatação condicional e vou pegar barra de dados. Esta barra de dados, eu tenho alguns preenchimentos. Gradual e sólido. Vou pegar esse gradual aqui, em barras azuis. Acho que esse aqui é um azul. Não, esse aqui. Olha só o que acontece. O 9 é o maior valor, então a barra dele é completa. Todos os demais se torna proporcional. Ou seja, batendo o olho aqui, eu nem preciso ver um número. Eu já sei qual é maior que o outro. E eu já sei a distinção bem ampla do que está acontecendo. Então, essa daqui é uma formatação bem interessante que a gente tem. Vou fazer o mesmo procedimento, retirar essa formatação. E eu venho aqui agora, ó, em regras de primeiros e últimos. Então, eu posso colocar os 10 primeiros. Vou colocar aqui os 10 primeiros em verde. Ok. Então, os que estão pintados de verde são as 10 maiores notas dentro dessa minha base de dados. Então, repare, aqui pegou até valores em recuperação, porque ele não está olhando se foi aprovado ou não, ele está olhando se é maior ou não. Então, esses aqui são os 10 maiores valores. Da mesma forma que a gente fez quando se trata dos filtros, né? E, só para a gente finalizar, a gente vem aqui em formatação condicional, escala de cor. Então, olha só, escala de cor verde, amarela e vermelha. Então, verde é o ótimo e o vermelho seria o ruim. Só que ele coloca numa escala gradual de cores, onde o maior valor é o mais verde, o menor valor é o mais vermelho, e daí ele vai passando pelo laranja, pelo amarelo e tudo mais. Onde que é muito utilizado isso? Isso aqui também é chamado de gráfico de calor, né? Onde que é muito utilizado isso? Por exemplo, na previsão do tempo. Quando a gente está trabalhando com previsão do tempo, isso é muito utilizado. Por mais que quando a gente vê, por exemplo, em jornais, em notícias, é um grande mapa todo pintado, a lógica é essa mesma. Né? A lógica é a mesma que essa. Só que ao invés deles comparar os valores em si, ele coloca ali um parâmetro. Então, temperaturas acima de X graus vai estar em vermelho, temperaturas abaixo de X graus vai estar em azul, o que tiver no meio vai ter uma distribuição ali passando pelo amarelo e assim vai. Certo? E para frente finalizar, então aqui a gente já viu a formatação condicional e a função C.
O que poderia acontecer caso a função C desse erro? E isso acontece muito da função C dar erro. Por exemplo, aqui eu tenho um escrito. O que vai acontecer com esse escrito? No caso aqui ele não deu erro na forma. Mas a média aqui vai ter um escrito. Ele deu um erro, ó. Ref. O que é esse erro? Ref. Erro de referência. É um erro que não faz sentido que eu estou comparando. Se eu estou comparando números... Opa. Na verdade, nesse caso aqui, eu acho que talvez ele não vai dar o erro, na verdade, por conta literalmente da referência. Ele deu aprovado. Por que ele deu aprovado? Na verdade, ele deu um erro, né? Por que ele deu aprovado aqui no caso? Porque o Guilherme, ele não é média, ele é um texto. Então, qualquer coisa que não corresponda ao meu critério, ele vai dar aprovado, né? Mas o que pode acontecer aqui caso ele dê algum erro? Como, por exemplo, o erro que estava mesmo. Vamos manter aquele erro que estava. Existe uma função chamada se-erro. Essa função se-erro, ela vai acontecer para tudo, para qualquer fórmula que você quiser usar, inclusive para soma. A gente usa muito para proc-v e proc-h, por isso que a gente vai ver isso aqui. A função se-erro, a gente vai fazer o seguinte. Eu sempre vou dar 2 cliques, venho aqui no início da minha fórmula, no início de tudo, e vou escrever se-erro. Abro parênteses. Se tudo isso aqui estiver dando erro, o que vai acontecer? Ponto e vírgula. Então, repare, ó, o valor que eu estou comparando é toda a minha fórmula, e o valor, se erro, é o que vai aparecer ali. Então, eu posso, por exemplo, escrever erro. Fecha aspas, fecha parênteses. Enter. Então, sempre que der algum erro, ele vai aparecer como erro. Ou verificar o que eu quiser na realidade, né? O parâmetro é você que coloca. Então, a função se-erro, ela também tem uma importância muito grande, principalmente quando a gente for ver aqui mais atentamente, na função proc-v e proc-h, porque são funções que podem dar muito erro, isso a gente vai conferir também. Certo? Ok? Outra coisa que a gente pode fazer, e é agora que a gente vai estar treinando, que é a função se, só que com outros critérios, com outros parâmetros. Então, a função se, nesse caso, ela me retornou textos. Só que não necessariamente eu vou criar um texto aqui. Então, vamos supor, igual a C. Se a minha situação for aprovado, como é que eu escrevo isso? Então, se a minha situação for igual a aprovado, se minha situação for igual a aprovado, lembrando que eu tenho que colocar aspas, ponto e vírgula. O que vai acontecer se minha situação for aprovado? Bom, se a minha situação for aprovado, eu vou querer que você some esses valores aqui. Se não for aprovado, eu vou querer que você só me retorne a média. Enter. Ah lá. Como é aprovado, ele somou esses valores. 8 mais 6 mais 7, 21. Não é aprovado, ele me retornou apenas o valor da minha média. Então, meu retorno ele pode ser outras coisas, né? Da mesma forma, eu não preciso estar aprovado aqui. Eu posso colocar um critério. Obviamente que se eu colocar esse critério, né, vai andar e sempre vai dar verdadeiro. Mas repare só que eu não preciso retornar apenas valores textuais. E além disso, eu posso fazer o seguinte. Olha só. Igual se. Então, se a minha situação for igual a aprovado, ponto e vírgula, eu quero que apareça o seguinte. Eu quero que apareça o escrito: você foi aprovado. Sua média foi 2 pontos. Dei um espaço só para termo de configuração. Fechei aspas. Porque agora, o que eu vou colocar? Opa.
Agora eu vou colocar o E comercial. Esse E comercial significa concatenar, significa unir valores com a minha média. Ponto e vírgula. Só para a gente já verificar aqui o valor, se ele não for aprovado, eu vou apresentar o zero. Olha só. Então, como ele foi aprovado, apareceu. Você foi aprovado, sua média foi 7. Olha lá. Ctrl Z. Agora, se ele não for aprovado, então repare só. Se ele não for aprovado, mas se ele for em recuperação, ponto e vírgula. Então, se ele estiver em recuperação, o que vai acontecer? Eu vou querer o seguinte. Eu quero que apareça. Você está em recuperação. Falta apenas. Então, apenas o quê? Então, apenas espaço, fecha aspas, e comercial. Eu quero que você faça uma conta aqui agora. 6 menos o valor da média. Beleza. E comercial, abre aspas. Vou dar um espaço para a configuração e depois eu vou mostrar a importância desse espaço. Para passar. Estude. Feche minhas aspas. Se, já vou fazer aqui logo em seguida, se ele não tiver nem aprovado nem em recuperação, ele está reprovado. Então eu quero que apareça. Poxa, não foi dessa vez. Mas não desanime, por exemplo. Enter. Então, você foi aprovado, sua média foi 7. Olha só. Você está em recuperação. Falta apenas 0, por conta da média, né? Às vezes isso acontece. Para passar. Estude. Então, olha que interessante. E como que é o potencial. Opa. E qual é o potencial dessa minha função C. Eu já estou retornando aqui quase que uma própria programação. Sei lá, você foi aprovado, sua média foi essa, não foi aprovado. Recuperação, faltou só isso para passar, faltou só aquilo para passar. Então, eu já estou configurando elementos textuais. Qual que é a diferença daquele espaço? Então, por exemplo, aqui, ó, sua média foi espaço. Se eu não coloco esse espaço, o 7 vai vir grudado. Da mesma forma que se eu não coloco esse espaço, nem esse espaço inicial aqui, vai vir tudo grudado. Então, o espaço é importante nesse aspecto de configuração de design mesmo. Né? Então, repare só. Por isso que eu falo que a função C é uma das funções mais importantes que tem no Excel, porque a sua importância, a sua aplicação, ela é muito ampla e muito grande. Né? Então, só com essas técnicas que a gente viu aqui nessa aula, a gente já consegue fazer inúmeras soluções que otimizam o nosso tempo, que leva para o Excel a responsabilidade da análise. Eu vou cancelar, vou parar, né, a gravação por aqui. E se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me perguntem.